Fala galera, vamos lá para a semana 14. Estou aqui no intervalo do jogo entre Cardinals e Patriots, sofrendo aí com Arizona, com Kyler Murray, etc. Mas bora, né? Primeiro eu quero falar sobre a gente ter chegado no momento crucial do campeonato, é uma reta final, né? Com todos os times com o mesmo número de jogos, acabaram os bye tarde. Eu nunca vi, não me lembro de ver um bye tão dentro de dezembro como esse, mas é um novo campeonato com mais uma rodada e tal, as coisas estão mudando. Os times agora, cara, a gente consegue separar um pouco aquela nossa impressão, né, da off-season, do que seria o campeonato, ou até do começo, né, e trazer pro de hoje. Ahn, Cara, a gente tinha muitas certezas, né? E essas certezas caíram por água abaixo, seja por lesões, por incompetência, ou ao contrário, né? Por times que a gente não dava nada e de repente estão aí. Quem começa o campeonato bem nem sempre termina. E a gente tem tido alguns casos como esse, o Giants, né, tá perigando ficar de fora, Seattle, enfim. Agora é ver o que vai dar. A gente no podcast não fez esse ano aquele acompanhamento divisão por divisão, né? Porque eu queria ver também. Primeiro que eu esqueci no começo, aí depois já estava um pouquinho tarde e eu queria ver como é que ia ser a dinâmica desse ano, né? Não adianta começar tão cedo a fazer isso também. A gente vai fazer primeiro a EFC nessa semana e na semana seguinte a NFC. E vamos ver como é que está aí o encaminhamento das duas conferências. Um jogo importantíssimo para playoffs foi Minnesota Vikings e Detroit Lions. A gente brincou sobre isso no podcast, sobre por que Las Vegas estava colocando o Lions com 1 ponto de vantagem. Eu acho que eles estavam querendo que você apostasse Minnesota. Mas eles estavam vendo que o Lions estava com uma situação melhor para essa partida. Minnesota é um caso curioso de um time que, para alguns padrões métricos, não deveria estar tão bem quanto está, mas ganhou jogos, né? Ganhou jogos com big plays em situações importantes da partida. Eu tive uma sensação parecida com essa lá no começo do campeonato, quando eu fui ver um jogo deles lá em Miami. E eu saí do jogo falando, cara, eu não compro tanto esse time dos Vikings. Mas queria dar também uma oportunidade para eles evoluírem no campeonato. Acho até que eles melhoraram em relação àquele jogo e as vitórias acumuladas são importantes. Eles têm que ainda dar um novo passo para serem competitivos nos playoffs. E os Lions estão vivos, porque a NFC está uma bagunça danada e ganharam bem. Eles têm um ataque dinâmico e no momento em que vários times perdem jogadores por lesões, né, eles ganharam que é a primeira escolha uma escolha de primeiro round, né, o Jameson Williams, que é o recebedor mais explosivo que tinha, né, vinha de uma lesão séria. E foi para campo essa rodada e ainda fez um touchdown. A zebra que eu escolhi foi a Jaguars, cara, porque os Titans é o time da divisão, né? Que praticamente estava com ela nas mãos. E o Jaguars foi lá com um Trevor Lawrence baleado e saiu com a vitória, mantendo 30 e poucos pontos no placar. Tennessee tem que abrir o olho. O time que me trouxe aqui na questão de que preocupa é Seattle, né? Que num determinado momento estava entre os dois, três da NFC e se ela acabasse hoje, estariam fora dos playoffs. Né? O Dino Smith passa de grande história, de candidato a MVP, para uma história comum, se isso acontecer. Né? Então, Seattle, que tem uma defesa um pouco abaixo das defesas de Pete Carroll que a gente conhece, mas ainda é capaz de algumas coisas. A diferença nesse momento do campeonato é o jogo de corridas, né? Com o Calouro tendo torcido o tornozelo, perdido a última partida, de repente perde mais uma, e é a base do ataque deles, né? Sempre foi. Né? Um reencontro.
Enquanto que eu escolho é Tua versus Herbert. É a segunda vez que eles se encontram. Primeira foi vitória de Miami e agora do Herbert com o Chargers. Esses jogadores foram 5 e 6 no seu draft. E, cara, eu acho que os dois vão ter uma carreira legal na NFL, né? Miami era o time com o poder de decisão, né? Sobre qual dos dois pegaria. Era um movimento natural pegar o Tua por tudo que tinha acontecido nos últimos 2 anos. Tinha gente que preferiu o Herbert dentro da própria organização, mas o Tua era o cara naquele momento para eles, entendeu? Eu acho que caíram os dois no lugar certo. Os dois têm capacidade de mostrar que aquele foi um draft especial, que já tinha o Joe Burrow como número 1 e é uma realidade na liga, uma das boas realidades que a liga tem. Então o Chargers vence essa, se coloca numa boa situação para voltar à briga dos playoffs e Miami está encaminhado, mas não pode dar mole, né? Já é a segunda derrota seguida. Eu escolhi como lesão, tá, pior que eu tô com a do Kyler Murray na cabeça agora, mas numa rodada que teve algumas lesões críticas, eu vou ficar com uma pouco badalada, que é a do right tackle de Dallas, o Terrence Steele. E Dallas que tava com um ataque, né, estabilizado, você perdeu um dos seus tackles titulares agora, machuca. Eu sei que o Tyron Smith provavelmente vai voltar, né? Mas eles devem ter que improvisar o Jason Peters do lado direito, né? Ele que estava flutuando entre left tackle e interior da linha. Vamos ver como é que essa mistura, né? Isso vai se harmonizar. Por fim, vamos lá para os destaques da rodada. Ih, meu dedão entrou na frente aqui da câmera, porque eu mudei de mão. Os destaques da rodada. O destaque ofensivo, eu fiquei com o Miles Sanders, o running back dos Eagles. Por quê? Porque eu venho dizendo que eu acho que está mais do que na hora, né? A gente falta 4 rodadas. Está mais na hora de segurar um pouquinho o Jalen Hurts, né? Expor ele menos. E se eles estiverem confiando no seu jogo de corridas, é uma boa, né, um bom empurrão para eles fazerem isso. O Sanders correu 144 jardas em 17 tentativas, é uma média absurda de 8,5, com 2 touchdowns e um passe recebido. Eu acho que ele tem sido pouco envolvido no ataque aéreo. Defensivamente, eu escolhi o pass rusher de Buffalo, o Rousseau, no seu segundo ano. Teve 2 sacks, forçando um fumble e ainda teve um passe defendido. Buffalo vai ter que encontrar maneiras de fazer seu pass rush acontecer sem o Von Miller. Teve uma boa resposta nessa rodada. E em Special Teams, cara, eu me acostumei ali pelo meio, né, dos anos 2000, 2010, 2010, meio dos anos 2010, talvez melhor. Por volta do 2010. Em ver o Calais Campbell bloquear um monte de field goals pelos Cardinals, né? E essa rodada ele foi decisivo, bloqueando para agora os Ravens, né? E Baltimore venceu por 16-14, ou seja, o field goal dos Steelers daria a vitória para eles, né? Então tá aí o Calais Campbell sendo definido numa das paradas que no início da carreira dele ele era brilhante. O calor, para falar em brilhante, o calouro da rodada é o seu irrelevante, o Purdy de São Francisco, que garantiu mais uma vitória para os 49ers no campeonato, né? E dessa vez nada mais nada menos que batendo o time do Tom Brady. E o Purdy foi eficiente, é isso que São Francisco precisa, com a sua estrutura de ataque e com sua grande defesa. Que ele não atrapalhe, que ele não cometa erros críticos. Ele terminou a partida, então, com 16 passes completos em 21, né? Muito bom. 185 jardas. É pouco, mas não precisa mais do que isso. 8,8 de média. Isso é muito bom. Em São Francisco você tem a peculiaridade dos recebedores avançarem muito com a bola. 2 touchdowns
lançados, nenhuma interceptação, ainda correu para mais um touchdown, tudo que eles precisavam. E viu o Tom Brady terminar com 4 e pouco por cento naquele item que ele teve 8,8 de jardas de tentativa de passe. Fechando então, a jogada da semana que eu escolhi foi uma recepção maluca, né, do cara de Carolina na vitória sobre Seattle, o Terrence Marshall, um recebedor bem criticado até desde que chegou lá em Carolina via draft. E ele pega a bola pelo meio das pernas, ele segura a bola, ele começa com a mão, mas ele finaliza catando ela com as pernas. Valeu, galera, até a semana que vem.